Módulo 3. Administração. Programa 12. A empresa no contexto global. Só de olhar já dá água na boca. Aposto que até você ficou com vontade de experimentar um pouquinho. Aliás, você acha que só o brasileiro tem vontade de experimentar essa delícia? É claro que não. Por isso, daqui a pouco a gente vai conversar com o pessoal desse frigorífico que exporta carne seca brasileira para o resto do mundo. Mas antes dá licença que eu vou me servir, né? Para as empresas importarem ou exportarem, elas precisam de diversas autorizações do governo. O governo quer saber que tipo de produtos vão entrar no país ou que tipo de produtos estão saindo. Antigamente, todas essas autorizações eram feitas através de uma pilha de documentos. As empresas tinham que juntar um monte de certificados, autorizações, registros e levar na Secretaria de Comércio Exterior. Hoje, o governo automatizou todo esse processo via internet, através de um sistema que é o Sistema Integrado de Comércio Exterior, Siscomex. No Siscomex, a empresa que quer importar ou exportar simplesmente se registra via internet, como importadora ou exportadora, e faz boa parte desse processo de importação e exportação pela própria internet. Isso torna o processo muito mais rápido e ágil. Quando o frigorífico começou, ele já era especializado na fabricação da carne seca? Sempre. Foi uma empresa sempre focada na produção da carne seca. Foi uma ideia que, na época, se mostrou inovadora. A gente sempre acreditou muito no potencial dos produtos tipicamente brasileiros. Tá. E percebeu que existia um mercado em crescimento. Na época, ainda menos, hoje em dia está se mostrando um pouco mais. O produto está aparecendo cada dia mais na alta gastronomia. Então a gente vê já alguns pratos mais elaborados, pratos que aparecem até em restaurantes bem renomados com carne seca. E quando é que vocês identificaram a oportunidade de exportar o produto? Em 1979, a gente percebeu que os países da África, eles tinham uma dificuldade em eletricidade e eles tinham hábitos de consumo parecidos com os hábitos brasileiros. Tá. Alguns países de língua portuguesa, Angola, Moçambique. Então a carne seca, por ela ter uma durabilidade de 6 meses a 1 ano fora de geladeira, a gente conseguiu achar nesse mercado um grande potencial de consumo. Quais os cuidados que vocês precisaram ter antes de começar a operação? Sempre teve a preocupação principal em oferecer produtos de qualidade. Então, sempre essa é o principal foco do nosso trabalho aqui. Algumas coisinhas precisaram ser adaptadas, mas não em termos de qualidade, mas por uma exigência do mercado internacional em relação à rastreabilidade do boi, a rastreabilidade da carne que vem depois do abatedouro, e eles precisariam vir de regiões confiáveis e até regiões livres de doença, alguma coisa assim. Foi preciso adequar a carne seca para algum tipo de cultura? O produto é exatamente o mesmo. Ele tem um alto teor de sal, então em alguns casos a gente teve até que explicar para o consumidor final que é preciso tirar o sal. Qual é o processo para fazer uma exportação? Bom, o processo envolve algumas partes para exportação. Você tem toda a parte sanitária e você tem a parte de documentação de exportação e a parte de logística. A primeira parte é você fazer o packing list, que é o romaneio de carga dos produtos. Depois disso a gente tem a parte do comercial invoice, que é uma nota fiscal normal, só que com um nome diferente, mas que ela tem algumas características fiscais diferentes. Como eu disse, ela tem, por exemplo, a isenção de impostos. Depois disso, a gente tem o certificado sanitário, que é emitido pelo Sistema de Inspeção Federal. Depois disso, a gente tem o certificado de origem, que diz de onde vem a carne de que região que vem, de que planta que vem e de que CIF que vem. De que CIF que vem quer dizer que todos os abatedouros ou todas as fábricas de alimento no Brasil, elas têm um carimbo do CIF. Então, isso quer dizer que você tem um agente de inspeção federal permanente dentro da fábrica. Então, a gente precisa de todo esse certificado de origem, de que planta de abatedouro que vem a matéria-prima.
Depois disso, a gente tem uma inspeção de órgãos internacionais que contratados pelos clientes que vêm aqui e vão fazer a inspeção de carga e a inspeção da mercadoria. Eles vão conferir peso, eles vão conferir qualidade do produto, eles vão conferir a qualidade do container para ver se o container não tem buraco, se não tem furo, se não tem nada. Isso que possa, alguma coisa que possa comprometer o produto no destino. E depois disso a gente tem o BL, que é o Bill of Lading, que é o conhecimento de embarque, de frete. Depois de tudo isso a gente consegue colocar o produto dentro do navio e a gente tem a parte de pagamento, que é a parte de transacional, vamos dizer. Hoje vocês exportam para quantos países? Hoje a gente exporta para 5 países. A gente tem 3 deles na África e 2 na América do Sul, na parte norte da América do Sul e na América Central. Vocês tiveram algum tipo de apoio do governo brasileiro? Existe, para as feiras internacionais, a gente tem uma Apex, que é a agência de propaganda de exportação do governo. Eles têm alguns subsídios para a participação dessas feiras internacionais. E além disso, a gente tem também uma coisa que ajudou bastante, que são os incentivos fiscais. Que é uma associação do governo federal com o governo estadual, e isso tem incentivado bem as vendas e facilitado a introdução dos produtos no exterior. A cada novo país, vocês precisam se adequar a novas regras de comercialização? Existem sim algumas regras. No caso da Europa, eles têm umas exigências mais pesadas em relação aos aspectos fitossanitários do produto. Eles exigem fábricas mais bem preparadas. Hoje a nossa fábrica está muito bem preparada e já existe a missão da Europa vindo para fazer uma análise da fábrica e talvez aprovar a fábrica para exportação. Mas essas exigências elas são de país para país. A gente tem uma coisa que chama lista geral, que são a maioria dos países no mundo fazem parte dessa lista geral. Então os aspectos fitossanitários eles são decididos numa reunião desses países todos. Existe um organismo internacional que controla isso, chama OIE, e ele determina alguns parâmetros para serem analisados na exportação do produto. No Jacket Beef, esses parâmetros são mais simples, dado que é um produto processado. Vale a pena exportar? Vale a pena exportar, com certeza vale, principalmente com esses incentivos fiscais do governo, mas tem que tomar muito cuidado também com o câmbio. Hoje ele está sendo um grande problema, uma dificuldade, não digo um problema, mas uma dificuldade na exportação. Então você precisa ter bons parceiros internacionais, onde você não tenha uma volatilidade muito grande dos humores no exterior. O país tem todo o interesse em que as empresas brasileiras exportem, porque quando acontece uma exportação, entram recursos no país, entra dinheiro. E quando se conquistam novos mercados, clientes em outros países, também se geram empregos aqui. Por isso, o governo tem vários mecanismos para apoiar as exportações de empresas. Por exemplo, o Brasil Tradenet, que é um portal de apoio ao comércio exterior, a Apex, que é a agência de promoção de exportações, as federações de indústrias têm os centros internacionais de negócios, os SEBRAES têm muito apoio. Uma empresa que deseja exportar pode procurar o SEBRAE da sua localidade, porque o SEBRAE também tem mecanismos de apoio à exportação da pequena empresa, especialmente. Outro ponto importante é o financiamento à exportação. O BNDES, por exemplo, tem linhas de financiamento especiais para empresas exportadoras. E, finalmente, outro ponto muito importante é que a exportação é isenta de vários tributos, como, por exemplo, ICMS, IPI, Imposto de Renda, entre outros tributos. Telecurso Tec, um programa de educação da Fundação Roberto Marinho e do Governo do Estado de São Paulo.